Oi, galerinha do terceiro ano, aqui é a professora Elisângela. Nós vamos estudar sobre as relações ecológicas, né, dando continuidade aos nossos conteúdos de ecologia. O objetivo dessa aula é conhecer e compreender os principais tipos de relações ecológicas, que vão ser esses aqui, tá bom? Nós precisamos saber que existem relações ecológicas intraespecíficas e interespecíficas. As relações ecológicas intraespecíficas são aquelas entre os indivíduos da mesma espécie. Por exemplo, aqui a gente tem uma sociedade, né? Aqui uma colmeia de abelhas. Interespecíficas são entre indivíduos de espécies diferentes. Nós temos aqui, por exemplo, a predação, tá bom? Precisamos saber também que essas relações ecológicas, né, elas podem ser harmônicas e desarmônicas. Nas relações ecológicas harmônicas, as espécies envolvidas vão ter ganhos ou vantagens, tá bom? E sempre vão ser positivas, né? Ou seja, as espécies vão estar aí, ó, felizes, tá? Nas desarmônicas, né, vão ter perdas ou desvantagens, pelo menos para uma das espécies envolvidas nessa relação, tá bom? Então, né, vão ser negativas e algumas das espécies vão ser aí prejudicadas, tá bom? E aí, gente, vamos ter ainda relações ecológicas, né, quando não há vantagens e nem desvantagens. E aí nós chamamos elas de indiferentes. E aí elas são nulas, né, representamos aí com 0, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as relações ecológicas intraespecíficas, entre mesmas espécies, né? E nós vamos começar aí com as harmônicas, tá bom? Então, o primeiro tipo de relação aí vai ser a cooperação intraespecífica, que nós vamos ter de dois tipos, né? Vão ser benéficas para as espécies envolvidas, ok? E aí, gente, nós vamos ter as colônias e vamos ter as sociedades. As colônias, certo? Os organismos, eles vão estar fisicamente unidos. E na sociedade, esses organismos vão ter vantagens, né, entre eles, mas eles vão estar ali, ó, eles vão estar agrupados, mas eles vão ter, né, independência e mobilidade, tá bom? Pessoal, nas colônias, né, eles vão interagir de forma vantajosa com divisão de funções e tarefas. Isso pode ter variações, tá bom? E na sociedade, manifesta um grau de cooperação, né? É vantajoso ali, tem vantagens para todos e benefícios para todos os envolvidos, comunicação e divisão do trabalho. Sobre as colônias, nós vamos ter ainda dois tipos, tá bom? Lembrando que as colônias, os organismos são fisicamente unidos, né? Nós vamos ter aí as colônias isomorfas e as heteromorfas. Isomorfa, iso quer dizer o que? Igual, semelhante, e morfas vem de forma, né? Então, esses organismos, eles vão ser ali, ó, morfologicamente e fisiologicamente semelhantes e vão desempenhar praticamente as mesmas funções, tá bom? Aqui, por exemplo, corais, né? São aqui quinidários, tá? E aí nós vamos ter aqui, né, esse exoesqueleto calcário compartilhado aí por vários organismos e eles são todos semelhantes. Heteromórficas, hétero, né, quer dizer diferentes, tá bom? E morfas vem de formas. Os organismos, eles vão ter aí tanto morfologia, né, como fisiologia diferentes, tá bom? E as funções que eles vão desempenhar vão ser funções também distintas. Por exemplo, aqui nós temos a fisália, né, ou conhecida popularmente como caravela portuguesa, tá bom? E aí, gente, esse organismo, né, esse quinidário aqui, os organismos que estão envolvidos nessa colônia, eles vão desempenhar funções distintas, tá bom? Por exemplo, nós vamos ter os organismos que vão ser responsáveis pela flutuação, os organismos que vão ser responsáveis pela alimentação e os organismos que vão ser responsáveis pela proteção, né? Nós percebemos aí que as funções são distintas, a morfologia também é distinta, tá bom? Então, aprenderam a diferença entre colônias isomorfas, iguais, né, morfologicamente, fisiologicamente, e heteromórficas vão ser aí diferentes, tanto morfologicamente como também aí no desempenho das suas funções, tá? Aqui é só para a gente, né, exemplificar, dar um exemplo aí sobre sociedade, tá? Na sociedade, né, os organismos, eles vão ter as suas tarefas, os seus trabalhos divididos, tá? Inclusive a nossa espécie, a espécie humana,
a gente vive aqui, né, em sociedade. Agora nós vamos falar sobre as relações ecológicas ainda intraespecíficas, ainda entre mesma espécie, só que agora vão ser desarmônicas, tá bom? Aí nós vamos ter a competição, né? Competição entre a mesma espécie. Gente, a competição, ela sempre vai ser aí, certo? Negativa, né? Todas as espécies envolvidas, embora no final uma das espécies ela se dê bem, né? Mas esse processo, o processo de competição, ele requer aí um gasto de energia, um gasto energético muito grande. Então, isso para as ambas as espécies é uma desvantagem, tá bom? Então, a competição, ela sempre vai ser aí negativa, né? E aí, gente, vai ser a disputa entre indivíduos da mesma espécie por um ou mais recursos do ambiente. Esses recursos, né, geralmente são água, locais para fazer um ninho, certo? Luz solar, né? E aqui nós temos aqui também, podem ser aí a competição intraespecíficas por parceiros sexuais, tá bom? Pessoal, e ainda nós podemos ter aí o canibalismo, né? Que é onde uma espécie vai se alimentar, um organismo vai se alimentar do outro, sendo da mesma espécie. Aí o canibalismo é uma relação desarmônica intraespecífica, na qual indivíduos comem outros de sua própria espécie. Para quem vai se alimentar é positivo e para quem vai ser, né, servir de alimento aí vai ser negativo, tá? E geralmente nós citamos exemplos aqui do canibalismo sexual, né? Que isso acontece quando esses organismos, após o acasalamento, né, a fêmea acaba se alimentando aí do macho, tá bom? Como uma fonte de energia, né, de energético. E aí nós temos aqui um exemplo, tá bom? E aí, ó, pernas para que te quero, né? Onde o macho aquele, geralmente, ele é menor do que a fêmea e após o acasalamento a fêmea se alimenta do macho. Um exemplo aí bem clássico é o que? O da viúva negra, né? Até ela recebe esse nome, tá? Por isso, né? Por esse motivo. Mas isso não quer dizer que seja uma regra aí para as aranhas, tá bom? Que aconteça o canibalismo sexual, né? Mas algumas espécies vão realizar isso sim, tá bom? Agora nós vamos falar das relações ecológicas interespecíficas, que agora vão ser entre espécies diferentes, começando sempre das espécies harmônicas, das relações harmônicas, ok? Nós vamos falar de mutualismo, né? Mutualismo, competição, inquilinismo, comensalismo, interações tróficas. Interações tróficas aqui no caso tem envolvimento com a alimentação, tá bom? Com a fonte de alimento, né? Fonte de alimento. Vamos falar aqui dessas primeiras que são as harmônicas, nós vamos falar de mutualismo. E aí, gente, no mutualismo, ambas as espécies em interação, elas vão ser beneficiadas, vão ter benefício. Então, a gente vai representar aí por mais, essa interação positiva, né? E aí, mas a gente tem que ter atenção, porque existem dois tipos de mutualismo. O mutualismo facultativo e o mutualismo obrigatório. Vamos ver primeiro o facultativo. No mutualismo facultativo, que também pode ser chamado de protocooperação, tá bom? As espécies envolvidas, elas vão ser beneficiadas, né? E aí, gente, as espécies associadas trocam benefícios, mas também podem viver sozinhas. O que isso quer dizer? Quando essas espécies estão juntas, elas têm vantagens, elas têm benefícios, elas se dão muito bem. Mas se elas estiverem juntas, elas vão continuar sobrevivendo, né? Elas não vão ser totalmente dependentes uma da outra, elas vão conseguir viver separadas, tá? Mas quando elas estão juntas é bem melhor, né? Uma tem vantagens, fornece benefícios para a outra, tá bom? E aí nós vamos ter aqui alguns exemplos, né, de alguns mamíferos, tá bom, gente? Exemplo aqui da capivara, né, e desse passarinho, qual é o benefício que vai ter aí, tá bom? Esses passarinhos, eles vão se alimentar, né, de carrapatos ali da capivara. Para o passarinho vai ser alimento e para a capivara ela vai se livrar aí de alguns parasitas. Isso acontece também com outros mamíferos, tá bom? No caso dos búfalos, né? E aqui a gente vai mostrar um exemplo para vocês de uma relação ecológica, né, que é do caranguejo ermitão, tá bom? Que é chamado também de caranguejo eremita, né? Que é o Pagurus
do gênero Epagurus, onde esse caranguejo, né, ele não vai ter um exoesqueleto rígido, então ele utiliza concha de moluscos, tá bom, para né, proteger ali o seu corpo, e aí ele sai à procura de algumas anêmonas, né, para colocar aí na sua concha, tá bom? Para a anêmona, qual é que vai ser o benefício? As anêmonas aí, no caso, elas são fixas, né, elas são sésseis ali. E aí, quando elas estão sobre o caranguejo, elas conseguem se locomover, locomoção. E como a gente está vendo aqui, para o caranguejo, qual é o benefício? As anêmonas, a gente já estudou lá nos quimidários, que elas vão ter aí, né, células urticantes. E aí, quando um predador vem atacar esse caranguejo, as anêmonas nelas acabam aí impedindo que esse caranguejo ele seja predado, certo? Atacando aí o predador, né? Com essas suas células, tá bom? Urticantes, né? Com esses seus tentáculos aí urticantes, ok? Então, as duas espécies são beneficiadas aí nesse processo, né, gente? Mas eles podem viver de forma separada, certo? Beleza, né? Mas quando eles estão juntos, os dois ganham aí benefícios. Agora nós vamos ver aqui o mutualismo obrigatório, tá? Nesse caso aqui, as espécies não conseguem viver separadas, isoladas, elas têm que viver, elas dependem, né, disso. Permanente, essa relação, né, permanente e indispensável à sobrevivência dos indivíduos associados. Nós vamos ter aqui alguns exemplos, tá? Por exemplo, aqui a gente tem os cupins, né, que lá no seu intestino vão ter algumas bactérias, alguns protozoários, tá bom? Esses cupins, eles se alimentam de madeira, mas eles não conseguem digerir a celulose. Então, quem é que vai fazer isso? Os protozoários que estão lá, né, no intestino dos cupins. Essa é uma relação aí, certo, de mutualismo obrigatório. Outro exemplo clássico são dos líquens, né, que podem ser associações entre algas e fungos, não é isso? E aí, galerinha, também pode ser cianobactérias e fungos, né? Onde as algas aí, no caso, esse exemplo, né? As algas, elas vão fazer fotossíntese, elas vão produzir o alimento. O fungo, ele vai ser beneficiado porque vai se alimentar também ali, né? E o que que o fungo vai fornecer para a alga, tá bom? O fungo, ele vai conseguir ali absorver nutrientes e água do ambiente, né? Que vão ser aí importantes para essa alga. E esses dois, eles conseguem habitar locais, tá bom? Que as espécies isoladas, elas não conseguiriam sobreviver nesses ambientes. Então, esse aqui é um outro exemplo de mutualismo obrigatório. Ficou claro a diferença entre mutualismo facultativo e o mutualismo obrigatório? Nos dois, as duas espécies, né, obtêm benefícios. No mutualismo facultativo, que também é chamado de protocooperação, tá bom? As espécies, elas vão conseguir, né, viver separadas, mas quando elas estão juntas, é muito bom. Nesse aqui do mutualismo obrigatório, as espécies elas só podem estar juntas, elas não conseguem sobreviver separadas, tá bom? E as duas, né, têm vantagens, têm benefícios. Continuando, nós vamos aqui para um outro tipo de relação, que é o comensalismo, tá? O comensalismo, uma espécie é beneficiada e a outra não tem prejuízos, né, e nem benefícios. Para outra espécie é indiferente, ok? Então, geralmente, né, o principal recurso aí que a espécie comensal procura é alimento, tá? E o exemplo que nós temos aqui, né, são aí de tubarões e do peixe rêmora, certo? Que esse peixe, né, ele vai ter aqui, ó, como se fossem ventosas, que ele consegue se fixar aí, né, no tubarão, e aí ele pega uma caroninha junto com o tubarão e ainda vai comendo os restos de comida que esse tubarão vai deixando. E para o tubarão isso não faz diferença, tá bom? Se esse peixe está acompanhando ele ou não, né? Esse peixe também é chamado aí de peixe piloto, tá? Peixe piloto, né? O nome popular desse peixe. Pessoal, como a gente viu aí na imagem, né? Esse peixe ele vai acompanhando, pega até uma caroninha e se alimenta aí dos restos de comida que o tubarão vai deixando. Para o tubarão, isso é indiferente, mas para o peixe é benéfico, né? Ele ganha aí, ó, locomoção e ainda alimento, ok?
A próxima relação ecológica que nós vamos ver aqui é o inquilinismo. No inquilinismo, né, uma espécie também vai ser beneficiada e para outra espécie vai ser indiferente, tá? Essa espécie inquilina vive sobre ou dentro da espécie hospedeira sem causar prejuízos, né, sem prejudicá-la. E aí, galerinha, nós vamos ter aqui, ó, que essas espécies inquilinas, o que é que elas buscam? Qual é o principal recurso que ela vai buscar? Moradia, né? Abrigo, tá? Abrigo e moradia. Nós vamos ter aqui alguns exemplos de bromélias, né? De orquídeas, tá? E de samambaias, que elas vivem aí, né? Sobre outras espécies. E essas espécies que vivem lá em cima, né? Que vivem em cima de outras espécies, nós chamamos elas de epífitas, tá bom? Epífitas vai ser aí, né, sobre, quer dizer sobre, e fitos, né, vem aí de plantas, tá bom? Do grego, vem de plantas. Pessoal, essas plantas que vivem sobre, né, essas outras, que eu acabei de dar o exemplo aqui, elas não vão retirar nenhuma seiva, nem bruta, nem elaborada, dessas outras plantas hospedeiras aí, tá bom? Elas só vão estar ali por um tempo em busca de mais luz, né, em busca de moradia, tá? Se elas retirassem algum tipo, né, de nutriente da outra planta, elas seriam consideradas parasitas, mas elas só estão ali para buscar moradia, luz, algum recurso, tá bom? Não causam nenhum tipo de prejuízo à planta hospedeira. Vamos falar agora, né, de interações, certo? Interespecíficas que são desarmônicas, que vão causar aí prejuízos. Já falei para vocês, né, que a competição ela sempre é negativa para as duas espécies envolvidas. Já falei por quê, né, gente? Vai ter um gasto energético. Durante a competição é muito desgastante, tá bom? Embora alguém consiga se dar, né, bem, conseguir o recurso que está em busca ali no final, mas ao longo disso, certo? Tem um desgaste energético muito grande. Pessoal, então vai ser uma disputa por recursos, né? Nós vamos relembrar uma coisa que eu falei na aula passada, que foi sobre dinâmica populacional, que foi sobre exclusão competitiva, né? Ou então princípio de Gauss, tá? E aí, gente, aqui nessa imagem nós vamos ter aí, né, duas espécies representadas os seus nichos ecológicos. E aqui, onde, né, um nicho está aqui, ó, sobrepondo o outro, tá? Isso quer dizer o quê, né? Que esses nichos, essas duas espécies, elas vão estar aqui competindo, elas vão estar aqui, né? Elas vão utilizar recursos muito semelhantes, tá bom? Elas vão utilizar fontes, né, de recursos muito semelhantes. E esses nichos, elas vão acabar sobrepondo, tá bom? Sobreposição dos nichos, mostrando que as duas espécies apresentam condições semelhantes de sobrevivência, ou seja, elas estão ali, né, em busca dos mesmos recursos muito parecidos, tá bom? O que pode gerar competição interespecífica. E a gente viu que quando isso acontece, né, nesse exemplo aqui que eu falei da aula passada, essa sobreposição de nicho pode levar à exclusão de uma espécie. A gente viu lá os paramécios, eu tenho duas espécies de paramécios, isso foi o que Gauss observou, né, nesse experimento, que as espécies, quando elas estavam em ambientes isolados, elas conseguiam sobreviver de boa, certo? Só que quando essas espécies eram colocadas em um mesmo ambiente, elas acabavam competindo, né, os seus nichos ali se sobrepõem, né, e os recursos que elas estavam competindo eram muito semelhantes, então elas não poderiam coexistir em um mesmo ambiente, tá? E aí uma espécie acaba, né, se sobressaindo muito bem e a outra espécie acaba declinando e se excluindo, tá bom? Aqui, gente, nós vamos tratar sobre as interações tróficas. São interações ecológicas entre espécies diferentes que tem a ver aí com a alimentação, né? E aí nós vamos ver a primeira aqui, que é a herbivoria. Onde uma espécie, a espécie que vai se alimentar, vai ser benéfico, né? O herbívoro que vai se alimentar aí, certo? E para as plantas que vão ser consumidas, né? Não vai ser um prejuízo, porque essa planta ela vai prejudicar até o seu desenvolvimento, certo? Vai perder aí algumas
algumas folhas, né, que vão aí depois ser um problema nos seus processos metabólicos, tá? E aí, gente, a herbivoria, né, é a relação entre plantas e animais que se alimentam delas. Eu acabei de falar para vocês. Nós vamos ter aqui alguns exemplos, certo? Né, de alguns mamíferos que se alimentam de gramas, certo? E alguns insetos, larvas de insetos, né, que se alimentam aí diretamente das folhas. Essa relação ecológica de herbivoria é uma das relações mais importantes, porque se a gente lembrar da nossa aula, a gente estudou cadeia alimentar, assimilação de energia, a gente vai ver que os animais, ao se alimentar das plantas, né, eles vão conseguir assimilar a energia, certo? Que o produtor ali, a planta no caso, né, retirou ali da luz solar, certo? Retirou ali do sol, né, e vai passar essa energia ao longo da cadeia trófica. Então, essa interação de herbivoria, ela é muito importante, tá? Outra relação ecológica ainda que tem a ver com a alimentação, fonte de alimentação, nós temos aí a predação, tá bom? A espécie, né, que vai se alimentar, a predadora, ela vai ser beneficiada, e a presa, a qual vai morrer e vai ser consumida, né, vai ser um prejuízo muito grande aí para ela, gente. Então, essa também, espécie predadora mata e come indivíduos de outra espécie, que no caso é a presa. E aqui, gente, nós temos alguns exemplos, certo? Né, dessa relação ecológica aí. E se a gente relembrar da aula passada de dinâmica de população, a gente viu que essa relação predador-presa, né, é uma relação aí que vai ajudar na regulação, né, vai ser um tipo de regulador aí, certo? Da densidade populacional, tanto para a população de presas como para a população de predadores. A gente viu lá, né, quando as presas, né, existe um maior número de presas no ambiente, logo os predadores vão ter bastante recurso alimentar, então a população de predadores também vai crescer. Se cresce muito a população de predadores, acaba aí o que? Diminuindo o alimento, né? Diminuindo a população de presas. E aí, gente, isso é uma constante. Nós vimos lá a relação predador-presa, tá bom? Então é importante que vocês relembrem isso aí da aula passada. Nós vamos ter aqui agora parasitismo, tá? Ok? Então, para a espécie parasita, né, vai ser benefício, e para a espécie que vai ser a hospedeira, vai ter aí alguns prejuízos, né? Não vão ser prejuízos tão grandes, porque, gente, essa relação de parasita, certo? E hospedeiro, né? O parasita, ele não pretende matar o seu hospedeiro. Até porque, se o hospedeiro morrer, consequentemente, o parasita também vai morrer. Então, essa relação, ela tende a entrar em equilíbrio, tá bom? Entre o parasita e entre o hospedeiro. É claro que existem casos, né, em que o hospedeiro morre, porque ele vai estar já debilitado, tá faltando muitos nutrientes, e aí o hospedeiro acaba morrendo, certo? Mas o parasita, né, ele tende a entrar em equilíbrio ali com o seu hospedeiro para que os dois consigam sobreviver. Já que o parasita associa-se à espécie hospedeira, causando-lhe prejuízo por se alimentar às suas custas, né? Então, existem aí muitos parasitas por esse mundo, certo? Aí, galerinha, nós temos aqui ainda essa divisãozinha, né, de parasitas. Vamos ter aí os ectoparasitas, fora, certo? Então, vão ser parasitas que vão estar, né, aí no ambiente externo do seu hospedeiro. E aí nós temos como exemplo os carrapatos e os piolhos, ok? Nós vamos ter os endoparasitas, que vão estar dentro do hospedeiro, né? Nós vamos ter aí alguns vermes, certo? Vamos ter aqui, né, as solitárias, vamos ter aqui, ó, a famosa lombriga, né? E também a gente vai ter algumas bactérias e alguns fungos, ok? E aí, ainda, né, sobre parasitas, nós podemos ter aí também algumas plantas parasitas, tá bom? Sabiam disso, né, que podem ter algumas plantas parasitas? Podem ter. O exemplo aqui é essa cipó-chumbo. Gente, essa planta, ela não tem clorofila, ou seja, ela não faz fotossíntese, ela é meio que, né, parece esses fiozinhos aí de ouro, tá bom?
E aí essa planta, né, ela vai ter umas raízes especializadas que vão ser responsáveis para roubar ali, ó, a seiva orgânica, certo? O floema ali, né, da planta hospedeira. Nessa imagem nós vamos ter aqui o número 1 vai ser a planta hospedeira, número 2 as raízes do cipó chumbo, e aí estão roubando aí a seiva, tá, orgânica da planta hospedeira, né? Nós vamos ter um outro exemplo, certo? De plantas hospedeiras, que é a erva de passarinho. Só que tem uma diferença aqui. A erva de passarinho, ela já tem a folhinha verde, né? Ela já faz fotossíntese, ela tem clorofila, certo? Então, gente, é que ela vai roubar aí, né, da planta hospedeira. Ela vai retirar da planta hospedeira, tá bom? Água e sais minerais. Ela vai tirar matéria, né, substâncias inorgânicas, tá bom? Vai tirar ali dos vasos lenhosos, né, do xilema. E aí esse tipo de planta, ele vai ser chamado de N-parasita, metade parasita, ok? Porque ela não vai estar roubando ali diretamente, não vai estar retirando, eu tô falando roubando, né? Não vai estar retirando, certo? Ali as matéria orgânica, né, da planta hospedeira. E sim a matéria, as substâncias inorgânicas, água e sais minerais. Nós já estamos quase terminando, tá? Nós vamos ter aqui, ó, interações tróficas ainda, né? Parasitoidismo. Pessoal, parasitoidismo, né? Há quem se questione se é chamado mesmo de parasitoidismo ou uma predação a longo prazo. Isso por quê? Porque um organismo, né, ele vai viver parte da sua vida em um hospedeiro, boa parte da vida em um hospedeiro, e em um determinado momento, né, ele vai matar o seu hospedeiro e vai consumir, aí virando uma predação, tá bom? Então, talvez vocês encontrem em algum livro, em algum site aí chamado parasitoidismo ou predação a longo prazo. Claro, quem vai se alimentar, né, quem vai ali parasitar vai ser beneficiado, e quem vai ser o hospedeiro ou vai ser consumido vai sofrer prejuízos, tá bom? Mas vamos ter aqui um exemplo clássico, certo? De vespas, né, que colocam os seus ovos ali em aranhas ou então em algumas larvas de insetos. E aí essas larvas, elas começam a se desenvolver, né, os ovos começam a se desenvolver dentro desses insetos, dentro dessas lagartas, e após a eclosão dos ovos, as larvas, elas perfuram o tecido, certo, do hospedeiro e se alimentam do hospedeiro, né? Por isso que é chamada aí de uma predação a longo prazo, ok, galerinha? E para a gente terminar as nossas relações ecológicas, né, nós vamos ter o amensalismo. No amensalismo, a gente vai ter uma espécie que vai inibir o crescimento, vai liberar substâncias, né, e vai inibir o crescimento de uma outra espécie. A espécie que vai liberar essas substâncias, ela vai ser chamada de inibidora, certo? E a espécie que vai ser inibida, ela vai ser a espécie amensal, né? Então, para a espécie que vai eliminar as substâncias, é indiferente para ela. E para outra espécie que vai ser inibida, né, vai sofrer prejuízos aí. Como exemplo, nós temos alguns fungos que inibem o crescimento da bactéria. Um fungo muito famoso aí, gente, o penicillium, né, que é feito aí os antibióticos, penicilina, ok? Aqui nós podemos ver, ó, claramente a bactéria, né? E aqui a gente vê o fungo e vê a região de inibição, ó. A bactéria não consegue crescer, se desenvolver aqui nessa região próxima ao fungo, tá? Então o fungo está liberando substâncias que está inibindo aí o crescimento e o desenvolvimento dessas bactérias. E aí nós vamos ter uma tabelinha. Essa tabelinha, ela é um resumo, né, sobre aí as interações ecológicas. Nessa tabelinha a gente vai poder ver claramente quais são as espécies que são beneficiadas, quais são as que são prejudicadas e quais são as que são indiferentes, as relações, tá bom? Onde as espécies são beneficiadas, onde as espécies também são, né, prejudicadas, e onde para alguma espécie há aí, certo, uma diferença, né? E aí, galerinha, essa tabelinha, vocês também vão encontrar ela na página 237 do livro de vocês. Isso aqui pode ajudar vocês em algum momento, né, da prova, em algum momento de algum vestibular,
tá? Que vocês não estão lembrando ou recordando se aquela interação é harmônica, desarmônica. Então é só vocês pensarem, né? Quem que é beneficiado? Será que alguém é prejudicado? Será que essa relação é indiferente para tal espécie? Tá bom? E aí, galera, a aula de hoje era isso, né? Eu agradeço já para vocês que assistiram o vídeo até o final, tá? E aí, galerinha, na próxima aula a gente vai continuar, né? Esse é um dos temas que eu mais gosto em ecologia. Eu espero que também vocês tenham gostado dessa aula. Já curte aqui se você gostou e já se inscreve no canal, tá bom? E até a próxima aula.